queridos, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 18. Filipenses 3, a partir do versículo 18. Lemos assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos ou esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Meus amados, eu quero conversar hoje um pouco a respeito de um tema que Paulo destaca aqui no versículo 18. Ele diz que muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Será que isso é possível realmente? Ser inimigo da cruz de Cristo? Será que em algum momento eu ou você agimos como inimigos da cruz de Cristo? Há algum tipo de atitude, comportamento em nós que nos faz isso? Então vamos pensar a respeito dessas questões e refletir sobre a nossa vida, como nós podemos entender e aplicar esse texto ao nosso viver diário. Esse é o texto, meus queridos, que o apóstolo Paulo ele revela uma angústia muito grande no seu coração pela existência de pessoas que, por causa de ações, de ensinamentos, se opunham então à mensagem da cruz de Cristo. E vejam que Paulo está dizendo isso aqui, essa carta é enviada à igreja. Ele não está referindo aqui que esses inimigos da cruz de Cristo são pessoas lá de fora, que ainda não têm Jesus na sua vida, que ainda não estão congregando na igreja, que não têm esse entendimento. Ele está falando a respeito de pessoas que estão dentre eles, no meio deles. Então Paulo, por isso que isso gera no coração dele uma angústia muito grande, a ponto dele dizer que essa angústia o levava a chorar por causa daquilo que ele estava vendo. Olhando esse texto e essa expressão de tristeza de Paulo por causa dessa trajetória dessas pessoas, o que angustiava o coração de Paulo, além das atitudes que transformava em inimigos da cruz de Cristo, é a consequência na vida deles.
Veja que no versículo 19, ele diz assim, cujo fim é o quê? Vamos acompanhar junto aí? Vamos acompanhar junto comigo? Versículo 19, Filipenses 3. Vamos lá? Cujo fim é? A perdição. O fim dessas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo é a perdição. Ou seja, você pode estar na igreja e estar perdido. Pode estar na igreja e ir para o inferno. Porque a igreja não vai te levar para o céu. Jesus que faz isso. Então, vejam que Paulo ele vai então chamar a atenção deles a respeito disso. E Paulo vai mais adiante, vai aprofundar um pouco mais. Ele vai dizer por quê? Por que de tudo isso? Ele diz o seguinte: o Deus dessas pessoas é o ventre, cuja glória é para a confusão deles. Por que isso? O texto diz o que no final? Que só pensam em quê? Nas coisas terrenas. Então preste atenção, meus queridos, o que Paulo está dizendo aqui para cada um de nós. Paulo está aqui fazendo uma denúncia muito forte de uma forma de idolatria do prazer. Pessoas que estavam totalmente voltadas à satisfação pessoal e se opondo a uma busca verdadeira de Deus. Paulo enfatiza aqui nesse texto as questões das coisas terrenas. Ele faz aqui um contraste entre as coisas terrenas com as coisas celestiais. No versículo 20, no 19, diz que só pensa as coisas terrenas, mas diz que mas a nossa cidade está nos céus. Então há um contraste muito grande entre a terra e o céu, entre o alvo daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que são as coisas da terra, enquanto aqueles que se tornaram amigos de Deus, o seu alvo são as coisas celestiais, a cidade que está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, quando Paulo trata a respeito disso, ele está chamando a nossa atenção para uma série de coisas. Ele está nos lembrando que nós precisamos aprender a renunciar a certas coisas em nossa vida, porque sem as quais nós não podemos alcançar a cidade que está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. O Senhor Jesus já havia ensinado em Mateus capítulo 16, versículo 24, que se alguém quer vir após mim, deve negar a si mesmo, fazer o quê? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, para seguir a Jesus, você precisa entender o que significa a cruz para você. O que significa ser alguém que conhece a obra da cruz, para não se tornar inimigo da cruz de Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, no versículo 24, que aqueles que são de Cristo Jesus já fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências, desejos carnais. É a expressão melhor para entendermos isso. Então, todo e qualquer ensinamento que nega esses princípios estabelecidos por Jesus, proclamados pelo apóstolo Paulo, deixa de ser o ensino cristão. Meus queridos, entender tudo isso é importante para nós, então, repito, nos posicionarmos hoje. Quem nós somos? Vejam algumas coisas que podem ocorrer na nossa vida que nos faz transformar em inimigos da cruz de Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 4.
Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago diz assim, a versão que eu estou lendo vem iniciando com as expressões adúlteros e adúlteras. Essa é uma expressão não necessariamente no contexto moral, mas no contexto de adulterar a palavra de Deus, de alterar aquilo que o Senhor está definindo. Ele diz assim, olha, a outra versão traz uma expressão infiéis. Veja que ele vai dizer assim: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vamos continuar o texto junto, versículo 4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigos de Deus. Mundanismo, a vida mundana, onde você deixa de ser amigo de Deus, se torna inimigo de Deus, quando os prazeres desse tempo, desse mundo, prevalecem na sua vida. Meus amados, quando nós entendemos isso, nós vamos aprender que a primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, se queremos viver com Jesus e estar com Ele na eternidade, é deixar essas atitudes mundanas que envolvem a nossa vida e somos provocados a ela todos os dias, termos força, determinação para vencê-las, porque quando você passa a viver uma vida caracterizada por os prazeres deste mundo, você deixa de ver uma vida que é caracterizada pela presença de Jesus e você se torna inimigo da cruz. A amizade com o mundo, ela pode ser classificada dentro daquilo que o salmista diz no Salmo 1, versículo 1, sobre roda de escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e o que mais? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus queridos, precisamos aprender a renunciar às coisas por Jesus. Se assentar na roda de escarnecedores é estar junto a pessoas e participar das coisas que as pessoas participam, coisas que não edificam, que não trazem nada novo crescimento ou nada de edificação em nossa vida. Quando nós deixamos as coisas do mundo, nós estamos caminhando então para expressar esse nosso amor, esse nosso amizade, esse nosso vínculo para com o Senhor. Mas se nós não aprendemos a renunciar, a abandonar isto, estamos declarando pelos nossos atos que nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Estamos rejeitando a obra da cruz, porque a obra da cruz, meus queridos, o sofrimento intenso de Jesus por nós, não foi só para colocar-nos dentro de uma igreja e continuarmos lá fora fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Quando nós fazemos isso, estamos ignorando a dor e o sofrimento de Jesus por nós. Estamos vivendo um padrão de vida que nega Jesus em nosso dia a dia. Então precisamos deixar todo esse mundanismo que quantas vezes envolve as nossas vidas. Será que quando Jesus olha para mim, para você, Ele nos vê assim como inimigos da cruz de Cristo? A nossa conduta no dia a dia diz para Jesus o quê? Nós somos o que? Somos amigos ou inimigos da cruz de Cristo? Uma outra questão importante para nós pensarmos, se nós queremos deixar de ser inimigos da cruz de Cristo, ou nos autoavaliarmos se somos inimigos da cruz de Cristo, está em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos ler juntos?
Vamos lá? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Vejam, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A carnalidade, que quantas vezes nós expressamos em nosso dia a dia, ela nos faz então inimigos de Deus. A gente precisa avaliar realmente como nós agimos, se agimos pelo Espírito ou agimos pela carne em nosso dia a dia. Meus queridos, quando a pessoa vive voltada apenas para os prazeres desse tempo, elas perdem realmente essa expressão de vida com o Senhor. Veja o versículo 8 de Romanos 8. Versículo 8 de Romanos 8. Vamos juntos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você desagrada a Deus. Desagradar a Deus é pecar contra Deus. Você está em atitude pecaminosa diante de Deus. E isso te impede, portanto, dessa nova vida com o Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Que Paulo está alertando isso aqui em Romanos. Você vai entender no versículo 6. Veja o que Paulo diz, ou melhor, versículo 6 não, no versículo 6 mesmo, desculpa aí. A inclinação da carne, é isso mesmo. Vamos juntos, vamos? Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então vejam, a inclinação da carne é, por isso que Paulo está dizendo que nós não podemos ter a inclinação da carne, que a carne por si só ela é neutralizada no dia a dia por causa do pecado. Nós não podemos deixar, meus queridos irmãos, que essas atitudes carnais venham a fazer parte da nossa vida, porque ela é morte. E essa morte ela pode ser entendida aqui, tanto no contexto espiritual, quanto também físico. Porque quando você vive entregando a sua vida à carnalidade, você é levado a destruir o seu corpo por causa do pecado que você se entregou a ele. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Paulo vai dizer que o nosso corpo agora se torna templo do Espírito Santo. Então nós não podemos continuar entregando ele à carnalidade, porque senão nós estamos deixando de agradar a Deus. Então essa morte ela pode ser física, mas sobretudo essa morte ela é espiritual. A Bíblia nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é o quê? É a morte. Portanto, meus queridos, carnalidade, inclinação para a carne é morte. Mas como resolver isso? A Bíblia nos ensina que no lugar da nossa natureza carnal, o Senhor quer restaurar em nós o nosso homem interior. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai nos dizer o seguinte, que ele enumera ali as obras da carne. Ele vai dizer quais são. Vamos ver lá, Gálatas 5, 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Veja aí, Paulo diz assim, olha, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizes, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro como antes vos disse. O que mais? Continua comigo? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vejam, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, são mortos espiritualmente, estão mortos espiritualmente.
Mas ele diz assim: mas o lugar dessa obra da carne, quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus assume o governo da sua vida, Ele nos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo estando em nós, Ele vai substituir aquilo que era obra da carne por aquilo que é fruto do Espírito. E Ele vai enumerar aqui qual é o fruto do Espírito. Ele diz o seguinte: é o quê? 22. Caridade, na outras versões trazem a palavra amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23, juntos? Contra essas coisas não há lei, não tem lei que possa impedir você do reino celestial, se essas coisas são praticadas na sua vida. Por outro lado, quando essas obras da carne, dos versículos anteriores, são constantes na sua vida, não há qualquer possibilidade de herdar o reino dos céus, porque o próprio Senhor, por meio da sua palavra, já o declarou. Então, meus irmãos, precisamos deixar toda essa atitude de carnalidade na nossa vida, porque elas trazem consequências graves para cada um de nós. Eu quero pensar com você também em mais uma dessas questões, dessas coisas que podem e vão transformar você de inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o versículo 4. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre os últimos tempos, os quais vivemos. Os sinais estão aí, nós tratamos sobre isso, vários ensinos sobre o Apocalipse, que a gente vai retorná-lo posteriormente ainda. Mas Paulo está tratando aqui dessa corrupção nesses últimos tempos. Versículo 1 até o versículo 4, Paulo fala assim: sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então vejam, amigos dos prazeres, dos deleites, mas não são amigos de Deus. Quem não é amigo de Deus é o quê? É inimigo de Deus. Você tem medo de falar? Não, é isso mesmo, né? Jesus, meus queridos, nos ensina que nós precisamos aprender a renunciar esse egoísmo que quantas vezes faz parte da nossa vida. Quantas vezes alguma dessas características estão tão evidentes em nós. Mas nós aprendemos, meus queridos irmãos, é que nós precisamos entender que o oposto desse egoísmo é o amor. O egoísmo você tem, no amor você dá, você oferece. Quando Jesus foi questionado em Marcos capítulo 12 sobre o maior de todos os mandamentos, ele vai enumerar ali todos os mandamentos, citando lá em Deuteronômio. Ele vai dizer também que o maior mandamento, o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. Sabe por quê, meus queridos, Jesus disse isso? Porque é o amor que faz com que nós aprendamos a renunciar. A Bíblia nos ensina, em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus não tem um sentimento chamado amor, conforme nós falamos, que nós temos um sentimento de amor. Porque na verdade, amor nem é sentimento. Amor é uma atitude que nós temos. Nós escolhemos amar ou odiar alguém. É uma decisão que nós tomamos. Então vejam,
A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Deus, Ele é amor em toda a sua essência, toda a sua natureza. Ele é amor. E foi esse amor, o fato de Deus ser amor, que fez com que Jesus fosse na cruz e morresse pelos meus e pelos seus pecados. É o fato do amor ser a própria essência de Deus, que fez com que Ele, na forma de Jesus, se entregasse por cada um de nós. Então, se existe o amor, não há individualismo, não há egoísmo, porque o amor, ele renuncia e ele entrega em favor do outro, enquanto que, por outro lado, o egoísmo, ele vai fazer com que as pessoas aprendam e queiram achar que tudo é só para ela e para esse tempo, porque o egoísmo, ele te prende a este mundo, conforme nós vimos aqui. Ele te prende a esse mundo, enquanto o amor, que tem como sua essência em nós o próprio Deus, nos faz entender que a nossa vida não se restringe a este mundo que vivemos, mas temos uma outra morada com o Senhor no reino celestial. Então, meus queridos, precisamos também deixar o egoísmo. E a última coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, que se queremos ser amigos de Deus, não sermos inimigos da cruz de Cristo, precisamos praticá-la. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Paulo fala assim, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vejam, meus queridos, que Paulo está chamando a nossa atenção aqui, para nós termos esse entendimento de quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz por nós, a sua obra na cruz. Ele destaca no versículo 20, Ele fez a obra da paz pelo poder do seu sangue, nos trouxe reconciliação, nos reaproximou do próprio Deus novamente. Então ele está dizendo o seguinte: nós precisamos deixar todo o desconhecimento de quem é Jesus na nossa vida, precisamos aprofundar o nosso conhecimento de Jesus. Não podemos nos limitar a ter o conhecimento de Jesus formal, conhecimento de Jesus que simplesmente nos leva a ir à igreja ocasionalmente, mas é um Jesus que transformou a nossa vida por causa da sua obra na cruz. É isso, viver está de uma forma muito intensa, muito viva em nós, a ponto de nós não conseguirmos viver mais sem a presença de Jesus em nós. Então, meus queridos, precisamos conhecer mais a Jesus, precisamos ter esse conhecimento de Jesus mais intenso em nós, se queremos realmente viver como o Senhor deseja que vivamos aqui nesse tempo, não como inimigos da cruz de Cristo, mas como amigos de Deus, vivendo para o Senhor. Eu quero concluir com você nesta noite lendo um outro texto, o último texto que está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Isso aqui, gentios eram pessoas que não eram da nação judaica, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo
estáveis sem Cristo, mostrando a vida, nossa vida do passado, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então vejam, ele está mostrando aqui, traçando aqui um retrato de quem nós éramos antes, como nós vivíamos antes. Agora ele começa a trazer outras coisas para nós. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E no versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos em um corpo, matando pela cruz, matando com a cruz as inimizades. Veja que nós começamos a ler o texto onde Paulo falava sobre a inimizade pela cruz. Aqui agora, esse texto, Paulo nos mostra que Jesus fez por nós, que Deus providenciou, que Jesus fez por nós, para que a inimizade fosse desfeita, fosse destruída. Através da cruz, da obra da cruz, a inimizade foi vencida. Para quê? Para que vivêssemos uma vida em comunhão com o Senhor. A cruz, meus queridos, foi um instrumento que Deus usou para, através da morte de Jesus, poder nos salvar. Então, meus queridos, precisamos entender essa obra da cruz e lembrar que a obra da cruz é muito mais do que você pensar em um objeto minúsculo ou maior, como nós temos aqui. É pensar algo muito maior, porque a cruz ela está vazia, porque o Jesus que nós servimos a Ele pagou o preço por cada um de nós, para que nós não estivéssemos lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação do nosso pecado. A Bíblia nos diz que Ele se fez maldição por nós, para que a maldição do pecado fosse retirada de nós. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e olhamos para a obra de Jesus e trazemos isso para a nossa vida, para essas atitudes que nós citamos aqui, que envolve todo o nosso ser, o nosso dia a dia, Ele quer, pela obra da cruz, destruir tudo isso, tirar de nós todas essas atitudes que nós temos, que nos fazem inimigos da cruz de Cristo. Mas para isso, precisamos que Jesus esteja realmente em nosso coração, verdadeiramente. A cruz, pela cruz, versículo 16, Ele reconcilia todos em um só corpo, que é a sua igreja, a igreja que Ele está preparando para estar com Ele no reino celestial. Então, meus amados irmãos, precisamos nos posicionar verdadeiramente diante do Senhor e lembrar que quando nós abandonamos essas atitudes que nos levam a ser inimigos da cruz de Cristo, nós vamos então começar a receber do Senhor esse entendimento do texto inicial que nós lemos de Filipenses capítulo 3, no versículo 20. A nossa cidade não está aqui. Nossa cidade não está aqui em Contagem, em Belo Horizonte. Nossa cidade não está aqui onde nós estamos agora reunidos. Mas a nossa cidade, o lugar da nossa morada eterna, está nos céus. E é de lá que também esperamos o Salvador. Ele prometeu que Ele voltaria, que Ele ia e voltaria, e na sua volta Ele ia levar para estar com Ele aqueles que são seus, e somente esses. Não são todos aqueles que estão nas igrejas,
mas aqueles que pela fé confessam Jesus e vivem Jesus intensamente nas suas vidas. Então ele diz: nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Quando Ele vier, Ele vai transformar esse nosso corpo abatido, esse nosso corpo mortal, para ser conforme o seu próprio corpo glorioso. Receberemos o corpo como o corpo de Jesus, transformados, para ser conforme o seu próprio corpo, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meus queridos, só isso aqui já nos daria motivações para deixarmos de ser inimigos da cruz de Cristo. Se você tem praticado algo que te faz inimigo da cruz de Cristo, mesmo que você nunca declare isso que é inimigo da cruz de Cristo, mas que as suas obras, seu comportamento, seu testemunho, suas palavras, as coisas que você faz no seu dia a dia, coloca você na característica de inimigo da cruz de Cristo, é hora de você parar, pedir perdão ao Senhor, abandonar todas estas suas características terrenas, mundanas, destrutivas e começar hoje uma nova caminhada com Jesus, para que você possa morar na cidade que está nos céus, preparada para aqueles que realmente renunciam por amor a Jesus, que amam a Jesus, que não são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, meus queridos. Senhor, nós nos entregamos ao Senhor nesta noite, para que o Senhor possa testificar em nós verdadeiramente quem nós somos diante do Senhor. Revele, Deus, a nós. Revele-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Mostra-nos, ó Deus, mostra quem nós somos, quem nós temos sido, que nós temos praticado, que temos vivido, que tem quantas vezes nos feito inimigos da cruz de Cristo. Mas, Deus, nós não queremos continuar nessa posição. Queremos ser transformados pelo Senhor. Então, Senhor, que o poder do Senhor presente neste lugar, nesta noite, alcance cada vida, alcance esse coração nesta noite, transforme esta vida, Pai, para que nos tornemos realmente amigos de Deus, pessoas que amem verdadeiramente a Jesus, mais do que a sua própria vida, para viverem com Jesus agora e viverem com Jesus também nesse lugar preparado pelo Senhor para todos os salvos. Renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor todos os dias. Nós oramos, Pai, e entregamos a nossa vida ao Senhor, confiados que a obra da cruz ela se confirmará na vida de cada um de nós, hoje e em todos os dias da nossa existência terrena, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Meus amados, antes de termos a celebração da ceia do Senhor, vamos ouvir as irmãs, as senhoras do grupo MCM. Elas prepararam uma música, nós ouvimos na sexta-feira, que nós tivemos aqui, tivemos o privilégio de ouvir, mas nós vamos ouvir as irmãs, um momento muito especial para adorar ao Senhor. E depois, então, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, e o pastor Paulo Matos vai estar ministrando a ceia do Senhor para a gente depois desta música. Agradecemos desde já, e depois ele vai fazer o encerramento, a todos os irmãos que estão aqui, puderam vir, apesar das chuvas que nós tivemos, bem no horário de sair para estarmos aqui, vamos corajosamente vencer os obstáculos da chuva, estão aqui. Louvamos a Deus pela sua determinação, que esse não tenha sido um tempo em vão para você, que seja um tempo agradável diante do Senhor. E também destacar mais uma vez, minha irmã está aqui com a gente, minha irmã da primeira batista de Valadares, passando tempo aqui,
Helena está aqui batido durante esses dias. Irmãos, esse hino nós cantamos na sexta-feira e ele fala de um Deus e vários nomes, né, que é citado na Bíblia. Ele fala que ele é o Senhor Jeová, que é o Deus da criação, Deus poderoso, Senhor de Gileade, que é a rocha eterna. Ele fala do grande eu sou, que é o Deus de Abraão, quando ele falou para Moisés dos deuses dos nossos antepassados, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Senhor Jeová Shalom, que é o Deus da paz, o Deus de Israel, o Senhor eterno. E fala também do provedor, que é Jeová Jiré, que é o Deus provedor, o nosso Salvador, o nosso Messias, que enviou o seu Filho e aqui testemunhou, e Ele é o Senhor que pode nos restaurar. E exalta o nome de Deus, cantando aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Se algum dos irmãos souber essa música e quiser cantar conosco, pode emendar também, tá? Nós vamos projetar a letra também.